Bom dia, irmãos. Um grande prazer, estamos aqui novamente na casa do Senhor para nós estudarmos a palavra do Senhor. E que a paz de Cristo, esteja em cada lar, em cada família, não só da Segunda Igreja Batista, mas de todos os lares, em Cordeiro, Retiro Poético, Pirazo, todos, que a paz de Cristo pode ser um bálsamo, nessa epidemia que estamos passando, nesse afastamento corporal, mas no Espírito Santo do Senhor estamos unidos em oração, na pregação da palavra, no cumprimento da lei do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, estamos aqui para juntos lermos as palavras e muitas vezes, Senhor Deus, expressar, Senhor Deus, tudo aquilo que necessitamos falar. Esteja, Senhor Deus, com nossos queridos irmãos espalhados, Senhor Deus, nos seus lares, guardados, Senhor Deus, debaixo das suas santas mãos, que o teu Espírito Santo possa ser um bálsamo, Senhor Deus, nos corações dos nossos irmãos. Tudo que formos falar aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor, e seja, Senhor Deus, a tua palavra pregada no momento certo, no momento oportuno. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje é a sexta lição. Vamos falar o título é Culpado ou Inocente? O homem é culpado ou inocente diante de Deus? Então vamos ler, vamos conversar, sobre esse tema, culpado ou inocente. Vamos abrir nossas Bíblias. Você que tem sua Bíblia no seu lar, possa abrir para nós lermos juntos. Romanos 3, vamos ler de 21 a 24. E Romanos 5, de 1 a 9. Romanos 8, de 20 a 30. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testamento da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, de 1 a 9. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, perseverança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muitos mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 8, de capítulo 20 ao 30. Porque a criação ficou sujeita à vaidade,
porque a criação ficou sujeita à vaidade por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente em dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, não, como poderá esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e de eles, segundo Deus, intercede pelo Santo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre os mortos. E aos que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Que Deus possa abençoar a tua palavra lida nessa manhã, e que você possa entender grandemente o que nós lemos, né? Vou ler a introdução para nós entrarmos na nossa lição de hoje. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele, é bíblica. E não se baseia apenas em Romanos 1, 16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração do monge que buscava a salvação. É possível vê-lo em Romanos 3, 21, 24, 5, de 1 a 9, 8, 20 a 30, isso nós acabamos de ler. Paulo já expressava na sinagoga de Antioquia, de Priscila, Atos 13, 39. Esta é a diferença fundamental entre o protestantismo e o evangélico. De um lado, o catolicismo, de outra, como uma pessoa que pode ser, como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, justificada por Deus. Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Obras aqui não são ações e atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição de um credo. Diferentemente da Igreja de Roma, que afirma seu papel como ministradora da salvação. Irmãos, nós sabemos que o que nos justifica diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. É Jesus que morreu, foi crucificado, foi maltratado, foi tremendamente maltratado por causa dos nossos pecados. Ele foi tirado desse mundo, foi crucificado, foi morto, foi sepultado por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados.
Então, mas ele ressurgiu no terceiro dia, para a glória de Deus e da nossa também, porque nós cremos, nós temos fé nesse Jesus que viveu entre nós, morreu e no terceiro dia se ressuscitou. Nós cremos que é pela fé em Jesus que seremos ou somos justificados diante de Deus. Pela fé em Jesus somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus, porque aquele que crê será salvo. Aquele que tem o Filho será salvo. Porque como podemos ter o Filho de Deus em nossos corações? Crendo que Ele é realmente o Salvador do mundo. Cremos que Ele é aquele que perdoa as nossas ofensas. Porque por nós nunca chegaremos à salvação dos nossos pecados. Porque nós somos tão pequenos, tão falhos. Nós, por Jesus, pela fé naquele que imaculou, aquele que foi imaculado, andou no meio dos pecadores, mas sem pecado. Ele sim é capaz, ele é o Salvador, ele é o que justifica nós diante de Deus. E nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a justificação pela fé. Tem muitas denominações que falam que é pela obra, por que faz. Isso não tira em nós justificados diante de Deus, o dom de ser bom, de fazer obras, fazer aquilo que a Bíblia manda. Mas não é para a salvação, é para ajudar os nossos queridos irmãos, o nosso próximo, a ter uma vida melhor neste mundo. Mas para a salvação, só a fé em Jesus. Só aquela crer que Jesus é o Salvador. Morreu numa cruz por meus pecados. A Igreja Católica tem uma dimensão que se diz que pelas suas obras ela consegue ser absolvida do pecado. Nós ficamos tristes porque a palavra de Deus é tão clara nesse sentido. A palavra de Deus menciona tão claramente que só em Jesus há redenção de pecado. E muitos ainda querem confirmar, querem ter a observação dos seus pecados por meio de obras. Não consegue, porque só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Só o sangue de Jesus, vertido ali na cruz, possa limpar a virtude dos nossos pecados. Aquela mancha que Adão e Eva deixou em nós, aquilo que vem fazendo durante tantos anos. Jesus é capaz de perdoar, é capaz de limpar o nosso coração. Agora não há instituição, não há credo, não há igrejas neste mundo que é capaz de perdoar o nosso pecado. Antigamente, ano a ano, era obrigado a fazer um sacrifício, não para a salvação, mas para encobrir o pecado do homem. Mas uma vez Jesus, ali na cruz, fez o último sacrifício para a salvação, não para encobrir o pecado, mas sim para limpar o homem do pecado, para justificar o homem diante de Deus. Jesus morreu ali na cruz. Ficamos com essa palavra, ficamos com esse pensamento, que é pela fé, na graça de Jesus, na graça de Deus, na graça do Espírito Santo do Senhor, que nós somos salvos.
Efésios vai dizer que é pela graça que somos salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Se fosse assim, quem tem poder aquisitivo maior, seria mais facilmente salvo, porque tem como bancar as obras desse mundo. Mas não é assim. Não foi assim quando Jesus veio a esse mundo. Ele buscou aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que não tinham letra, aqueles trabalhadores que trabalhavam para a alimentação. Ele buscou as pessoas tão humildes para nos mostrar que nós não podemos fazer exceção de pessoa, mas sim dar oportunidade para as pessoas ter essa fé genuína em Jesus, para a observação dos seus pecados diante de Deus, para ter justificado pela fé. Agora Romano vai dizer, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, porque nós somos justificados. Nós sentimos que nós somos justificados perante Deus, mediante a fé em Jesus. Vamos passar para o primeiro ponto. Vamos ler, né, para poder nós ter uma dimensão do que estamos fazendo. Mas o que é justificação? A pergunta: o que é? Para você, o que é uma justificação? Justificar o quê? Vamos definir os termos para evitar a confusão. Começamos por uma definição semântica. Isto é, das palavras, obviamente, justificação é um ato de justificar. O termo hebraico que significa tornar reto. No grego, o termo correspondente é dikaios, com um sentido mais jurídico, absolver. Declarar inocente, o oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido. A doutrina da justificação trata dessa questão como um pecador culpado diante de Deus é condenado por seus pecados por ser declarado inocente. Somos pecadores, Romanos 23. Estamos condenados, Romanos 6:23, sabendo disso. Como obter a absolvição? Como ser absolvido diante de Deus? É pela fé em Jesus. Se você crê em Jesus, se você crê que Jesus é a única solução, você é absolvido diante de Deus. Deus te perdoa os seus pecados, te limpa. E a palavra de Deus vai dizer que dos seus pecados não me lembrarei mais. Lançarei nos mais profundos mares, e dos seus pecados não lembrarei mais. Deus não é homem para ficar lembrando daquilo que perdoou, aquilo que absolveu, aquilo que justificou. É Jesus que justifica os nossos pecados diante de Deus. Nós possamos crer, possamos estar seguros disso, para que nós possamos ter uma vida sossegada nessa face da terra. Podemos ter uma vida tranquila no meio desse lamaçal de coisas ruins que está ao nosso redor. Mas Deus está conosco. Deus está absolvendo nossos pecados. Deus está vendo o que nosso coração. Eu não posso ver a sua mente e seu coração, mas Deus sabe. Deus conhece. E a palavra dessa manhã era para que você tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus, aquele Jesus que morreu ali na cruz, por mim e por você. O segundo ponto, a teologia explica. A certo ponto, até certo tempo passado, eu tinha a teologia como uma coisa que complicava
a explicação da palavra de Deus. Mas, entrando no mundo dos estudos, vendo a teologia, vem para amenizar, para explicar melhor tudo aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. Vamos ler um trecho do segundo ponto. A tecnologia não é para complicar, mas para esclarecer. Então, esclarecemos o significado do conceito pela teologia. É um ato de Deus que redime os pecadores, os pecados de homens culpados, e o que reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não de suas próprias obras, mas do representante obediente e à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Poderemos voltar a definir, a rever essa outras vezes. Vamos ver agora sobre o que passagem bíblica foi construída e a oportuna leitura de Romanos 3, 23, 6, Romanos 4, 5, 8 e 5, 18. No primeiro texto, Deus é justo e atribui justiça gratuita da sua graça, por meio da fé. Quando isto acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Deus, o agente, ele propôs, por sua graça, por sua paciência, e o justificador. O homem não consegue, sob observação diante de Deus. Deus absolve quando ele crê em Jesus Cristo. O segundo texto, há uma comparação. O salário do trabalhador não é um favor, mas um dever. O trabalhador merece, mas Deus não nos justifica, não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus, podemos citar Romanos 5, 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu já venho dizendo, justificar diante de Deus é um ato de graça de Deus em nossas vidas. Quando Jesus veio, quando Moisés subiu o monte que fez as leis, nenhum homem pôde cumprir todos os mandamentos que estavam ali. Mas Deus, vendo que o homem não conseguia, a Bíblia nos diz que Deus olhou do alto céu e não viu nenhum homem que era capaz de tapar a brecha que precisava para a salvação dos homens. Nenhum homem tinha a capacidade de ser o Salvador do mundo. Nenhum homem teve e nem tem a capacidade de ser o Salvador. Mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por que ter a vida eterna? Porque Deus justifica o homem, tira o pecado do homem. Agora Jesus veio, nasceu de uma mulher, cresceu no meio dos pecadores, estudou no meio dos pecadores, trabalhou no meio dos pecadores, pregou o evangelho no meio dos pecadores, mas sem conhecer pecado. Ele nunca pecou. Então esse sim é aquele que tapou a brecha, aquele que necessitava para a salvação do homem. Muitos falam coisas espantosas hoje, porque fala que tem poder, ninguém tem poder. Fala novamente, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós somos cada membro de Cristo, cada pessoa é um membro de Cristo, e Cristo é a cabeça. Então, se nós não temos essa divulgação, se nós não temos esse esclarecimento em nossa mente, a nossa fé é um pouco vacilante.
Agora, quando nós cremos isso, quando nós pregamos isso, quando nós vivemos isso, nos tornamos fortes, porque Cristo está em nós. E jamais Cristo pecou. Jamais Cristo cometeu erro algum. Ele justificou todos os pecados do mundo. Todo aquele que nele crê será salvo. Ele não disse a quantidade de pessoas ser salvas, mas o mundo todo, se crê em Jesus, será justificado pela fé. Então, nós cremos que Jesus é o Salvador. Então, aqui o texto diz aqui que o homem que trabalha merece o seu salário. O jornaleiro, né, trabalha o dia todo, quando chega no fim do dia, tem a sua recompensa pelo seu esforço, pelo seu desempenho no seu trabalho dia a dia. Ele é merecedor daquilo. Ele mereceu, porque trabalhou, sofreu ali, deu a sua força para fazer aquilo ali. Mas nós não merecemos ser salvos por Deus. Nós mesmos, nós não merecemos. E por nós mesmos jamais chegaremos na altura de falarmos que somos salvos, porque só pelo sangue de Jesus que somos salvos. Só pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos mais alvos que a neve. Só pelo sangue de Jesus nós temos a convicção de um dia morar nas mansões celestiais. O trabalhador tem o direito de receber, mas nós não. Nós somos justificados pela fé. Agora, a fé é aquilo que nós não vemos, mas sentimos. A fé é aquilo que temos a certeza de um dia estarmos ali juntamente com Deus e nossos irmãos. A fé é aquilo que temos para ser salvo desse mundo tão horrendo que está ao nosso redor. Vamos ler mais um texto, mais um aqui. Justificação pode ser resumida numa frase. Importantíssimo. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de que um culpado condenado diante no tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, 5 a 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Não jogar em rosto os seus pecados. Você fez isso, você fez aquilo, por isso você não é merecedor do meu perdão. Mas Deus não faz isso, porque nós temos no antigo a fé em Jesus. Nós temos aquilo que Deus deixou para nós termos a fé em Jesus e ser justificado diante de Deus. Muitos dizem que eu sou justo, eu não faço coisas ruins, eu não desejo mal ao meu próximo, mas não basta. Não basta para a salvação, porque aquele homem rico tinha tudo isso, ele fazia justiça, né? Ele fazia obras, ele era doutor da lei, mas ele veio a Jesus e perguntava: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então Jesus respondeu para ele, né? Você conhece os mandamentos? Então ele disse: eu sei todos os mandamentos, eu guardo todos os mandamentos. Mas faltava ali uma coisa: nascer de novo. Mas nascer de novo pela fé em Jesus. Nascer de novo pela fé que Jesus era o Salvador. Nascer de novo é ter a certeza de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Se você não tem essa certeza ainda, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo pela fé em Jesus Cristo. Vamos passar para o terceiro ponto.
um juiz, um tribunal e um réu. Quem é o réu aí? Né? Quem é o juiz? Qual o tribunal? Vamos ver. Alguns questionam a doutrina alegando que a linguagem é de tribunal. E é mesmo. A linguagem é de tribunal. As figuras do juiz tribunal e réu estão presentes na Bíblia. Todas as passagens nós vemos este. Primeiro, há um juiz, Gênesis 18, 25, Salmo 7, 11, ele julga mesmo. Isaías 5, 16 e 10, 22. A vinda de Cristo, expressão máxima da sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão de qual Deus julgará o mundo. Atos 17, versículo 21 a 31. Há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Romanos 14, 10, 12, 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 10, 31. Terceiro, há um réu, nós, como pecadores que somos. Vejamos 1 Reis 8, 23, 46, Romanos 3, 23 e 6, 23. Este é o quadro, este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um juiz e um dia prestaremos conta a ele. Não temos como escapar. Mas Deus nos absolve justiça pela sua graça, por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Nós sabemos que um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mas nós temos um advogado que é Jesus em nossa vida. Ele nos intercede por nós. Ele tem a compaixão com os pecadores e tira os pecados do mundo. João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que liberta o homem da prisão. O juiz é Deus. Deus não parou de julgar o mundo. Ele julga corretamente. Ele é um juiz reto. Ele é um juiz que nunca falhou e nunca falhará. Por isso, ele vai te perdoar. Ele vai te justificar diante do tribunal. Porque pela fé em Jesus, temos paz com Deus. E temos paz conosco mesmo. Temos paz com nossos próximos. Temos paz com tudo aquilo que vivemos nesse mundo. O tribunal é aquele que um dia todos os joelhos dobrará e toda língua se confessará que Jesus é o Salvador. Mas cuidado, vai chegar um dia que vai ser tarde demais. Você vai reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo, mas muitas vezes não vai ter tempo para você. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde. Ninguém sabe o dia de amanhã. Só Deus. Então, justifica-se diante de Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo naquele que é redentor da nossa fé, aquele que é redentor do mundo, aquele que pagou pelo nosso pecado. Eu costumo dizer que Jesus foi como uma pessoa que chegou no lugar que tinha muitos escravos e comprou aquele escravo todinho. Comprou com preço alto, que foi o seu sangue, que foi a justificação. Comprou
E depois de comprado, ele deu a liberdade àqueles escravos. Nós somos esses escravos. Nós somos aquelas pessoas que andávamos desgarrados, mas Jesus nos comprou. Ele pagou o preço. Ele cravou na cruz o preço da nossa redenção. E não fez nós escravos dele. Nós não somos escravos de Jesus. Nós somos servos. Servo de Jesus. Aquele que serve com alegria. Aquele que serve com amor. Aquele que serve com carinho. E todo aquele que crê que Jesus pagou o preço ali na cruz, será justificado diante de Deus. Será justificado no grande dia. O que você está esperando? Muitas vezes você se diz ser cristão. Você muitas vezes se diz, já sou evangélico. Mas necessita ter essa fé que Jesus é o Salvador. Ele é o libertador. Ele é só o intermédio dele que nós somos salvos. E nessa manhã, que Deus possa tocar no teu coração, possa ter a certeza que você já está justificado diante de Deus. O quarto ponto diz: quais são os efeitos da justificação? Qual foi o efeito da justificação para você diante de Deus? Qual foi o efeito na sua vida? Modificou alguma coisa? Teve alguma melhora na sua vida? Vamos ver, vamos ler. O primeiro de todos é livrarmos da condenação. Ela responde à questão: como se salvar? Vejamos o texto de Romanos 8, 31 a 39. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Romanos 9, 31 a 33. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos 9, 30. Cristo justifica o pecador. Romanos 10, 4. É fácil ser justificado. Romanos 10, de 8 a 11. O segundo é dar-nos paz. Essa paz que o Romano vai dizer: justificado pela fé, temos paz com Deus, temos a esperança, né? Saber-se perdoados por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. É certeza de uma vida nova, de ser tratada de maneira diferente por Deus. Romanos 5, de 1 a 11. Nós temos a grata satisfação, né, de ficar livre da condenação do inferno. O inferno, muitas pregam que é um lugar que é fogo e enxofre. A Bíblia diz que mas essa a definição correta do inferno é sem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus já vive no inferno. Quem não tem a presença de Deus na sua vida já vive um pouquinho do inferno. Então a condenação é essa, né? Que não creu no Filho de Deus, aquele que ele enviou. Não creram naquilo que é a justificação do nosso pecado. Se você está vivendo dias terríveis, Jesus é a solução.
Ele é a justificação do seu pecado diante de Deus. Não basta você ser bom, repartir tudo aquilo que você tem, dar esmola, repartir cesta básica. Isso é bom para o ser humano, para o seu próximo. A Bíblia manda fazer isso, mas também manda crer em Jesus para a justificação do seu pecado. Se você faz tudo isso e na falta crer em Jesus, a data de hoje é propícia para isso. Você pode ter paz com Deus, paz consigo mesmo, ter uma paz infinita, uma paz que não tem fim. Muitos no mundo têm uma paz temporária. No momento ele está alegre, rindo, brincando, e daí um pouquinho a tristeza vem, porque não é uma alegria constante. Que só essa alegria, só quem dá é Cristo, pelo intermédio da nossa fé, pela sua graça. O segundo é dar-nos paz, né? A paz interior, a paz do Espírito, que só Deus é capaz de dar. Aquela paz tão gostosa que nós sentimos, aquela paz que nós temos quando estamos fisicamente sozinhos. Nessa época de epidemia, essa época que estamos separados, não podemos abraçar nossos irmãos, dar a mão, nós temos essa paz conosco, porque o mesmo Cristo que está na minha vida está na vida dos meus irmãos, está no lado dos meus irmãos. Então, nós temos paz, nós temos esperança que tudo isso vai passar. E cremos que nós servimos um Deus que basta uma palavra para tudo isso terminar, para tudo isso acabar e termos novamente a paz pessoal, porque a paz do Espírito o mundo não pode tirar, mesmo na beira da morte. Mesmo tirando a nossa vida, não consegue tirar essa paz que Jesus dá. Não consegue tirar a paz que Jesus dá em nosso coração. O terceiro ponto é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar: então, se foi perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? Olha que pergunta. Eu posso continuar no pecado? Eu posso continuar fazendo tudo aquilo que eu vinha fazendo? O que você acha? Vamos ver a resposta. A resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas. Romanos 5, de 1 a 7. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nosso pecado. Deus não perdoa nosso pecado, os faz cair sobre Cristo. Isaías 53, de 4 a 11. Mostra isso. Justificados sabe quando a absolvição da condenação do pecado custou para ele? Nada. Mas para Deus muito custou a vida de seu único filho. João 3,16. Para nós, a nossa justificação custou quase nada. Ou nada. Nós só cremos que Jesus é Salvador. É de graça. E eu tenho um conceito que é por isso que as pessoas não dão muito valor. As pessoas não dão muito valor porque não compraram, não tiveram como esforçar para obter essa salvação. É pela graça. Então é tão simples, é tão banal crer em Jesus.
ter a certeza da sua graça em nossa vida. É tão de graça que muitas vezes não damos grande valor. Quando compramos um objeto muito caro, ficamos com estima naquele objeto. Mas quando vem de graça, muitas vezes nem ligamos. E muitas vezes aquele que vem de graça é infinitamente mais precioso do que aquele que compramos. Porque a graça de Jesus não há preço. Agora, para Deus, custou muito caro. Ele enviou o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Isaías 64:6 diz: todas as nossas justiças são como trapos de imundície. A expressão trapo de imundície significa os panos usados pelas senhoras da época como absorvente íntimo. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Não podemos nos salvar nem conseguir nossa observação. Nós o recebemos pela fé em Cristo. Quero falar uma coisa, meus irmãos. Aquele que se diz justo em si mesmo é como aquela época que a lepra não tinha cura, que era uma coisa que colocava os leprosos em um lugar separados. Aqueles panos que os leprosos usavam, eram queimados. A nossa justiça é como aqueles trapos. É como um trapo de imundície. O ser humano não pode ser justo em nós mesmos. O ser humano não tem justiça em nós mesmos. Quando pensamos que estão fazendo justiça, estamos completamente enganados. Porque justo é só Jesus. Justo é só aquele que morreu ali na cruz. Justo é aquele que perdoou o nosso pecado. Quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos o que fazemos, mas sabemos que Cristo morreu por nós. E temos a esperança de um dia estar face a face com Ele. Como a palavra de Deus nos diz, que um dia cantaremos no grande coro na cidade santa. É justificado diante de Deus, pelo seu sangue. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra. É uma expressão, é uma experiência pessoal de cada um, deve fazer diante de Deus, com distinção consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocente. O texto de Romanos 8:1 deveria estar sempre presente em nossa mente, como um instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:5. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós devemos ter a lembrança contínua em nossos pensamentos, que Cristo é aquele que nos salvou. Ele morreu por nosso pecado. Por sua morte temos a salvação, a redenção do nosso pecado, a redenção por tudo aquilo que temos feito nesse mundo. Vamos passar para pensar e agir. Em primeiro lugar, esta é a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. João 3:30.
Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e pronunciou nossa absolvição. Ele nos deu a salvação por Jesus, né? Em primeiro lugar, na graça de Deus, o homem não pode receber coisa alguma, né, se não for dada do céu. O segundo ponto é: Deus justifica, absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6, 28 e 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. A obra que nós temos que fazer nesse mundo é pregar Cristo, é pregar que as pessoas crêem em Jesus. Crer em Jesus é a obra que nós podemos fazer. A obra que nós podemos fazer para a nossa salvação é levar também a Cristo para as pessoas que estão necessitadas. Quem foi justificado está livre do pecado, do passado, e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, mas não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Consagre a sua vida nas mãos do Senhor. Consagre tudo aquilo que tu necessita para que Cristo possa ser o Salvador da sua vida. Basta crer, basta ter a certeza da salvação. Que Deus possa abençoar você nessa manhã, que essa palavra possa ficar na sua mente continuamente e ter a salvação também diante de Deus, porque é através do sangue de Jesus. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo aquilo que falamos, que pregamos nessa manhã, Senhor. Senhor Deus, que também possa ser feito em nossa vida, Senhor Deus. Possa ser, Senhor Deus, guardada, Senhor, todas aquelas palavras que foram feitas nesta manhã aqui, Senhor. Agora leva-nos em paz para nossos lares. E nos dê, Senhor Deus, um domingo tranquilo diante de Ti, Senhor. E os irmãos, Senhor Deus, que vão fazer o culto da noite, Senhor, que seja abençoado por Ti. E nós que vamos assistir, Senhor Deus, em nossos lares, possamos estar também convictos, Senhor Deus, de tudo aquilo que devemos fazer. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.